Paz, povo abençoado, tudo jóia? Estamos então com mais um dos vídeos do confinamento, hoje dando sequência à carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 19, diz assim na linguagem de hoje: Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícia de vocês, pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo e é o único, de fato, que se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Como nós falamos na leitura de ontem, Paulo tinha consciência de que a sua vida estava sendo derramada como libação. E na forma como ele escrevia aquele trecho da carta que nós lemos ontem, dava a impressão de que ele estava então chegando ao encerramento. Mas ali ele está fazendo a transição. Agora, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele vai começar a dizer sobre os seus planos. Antes, ele estava falando sobre a forma como ele se sentia e como ele via o andamento da obra. Agora, ele está então dizendo aqui quais serão os seus planos. E dentro desses planos, Paulo diz então que há, se Deus assim permitir, numa outra versão ele vai dizer, espero, pois, no Senhor que. Então ele submete os seus planos à condução e à autoridade de Deus sobre a sua vida. E ele vai dizer que dentro desses planos que estão submissos a um plano maior, se vontade do Senhor for, nesse plano está enviar Timóteo. Certamente a igreja estava vivendo algum tipo de experiência da qual ela precisava da presença física, da interferência de alguém. E esse alguém deveria ser alguém de confiança. Acredito que Paulo ele envia tanto para receber notícias, mas como também para marcar presença ali naquele lugar. Ele não pode ir porque está preso. Então ele precisa enviar um substituto. Podemos assim dizer, enviar um sucessor, alguém de confiança. E quando ele vai falar desse alguém, Paulo então usa algumas qualidades. Ele está falando de Timóteo e ele vai citar algumas qualidades de Timóteo e hoje eu quero então conversar com você sobre esse assunto. Uma das coisas que ele vai falar é que Timóteo é como se fosse o seu filho. Trabalhamos juntos, temos trabalhado juntos como se fôssemos filho e pai. Paulo vai trazer aqui a figura de um pai experiente, vamos assim colocar uma profissão para você entender bem. Um pai que seja um mecânico, um pai que seja um marceneiro, um pai que seja um agricultor, um pai que seja já um homem vivido, um homem experiente. E esse pai, então, ele compartilha do ofício. E ele traz o filho desde novinho, desde pequeno, para aprender os passos do seu pai, para aprender a profissão do seu pai e certamente para substituir o seu pai e dar sequência a esse empreendimento da família. Paulo, então, ele está diante de um assunto importante, precisa colocar um substituto e esse substituto, essa pessoa que irá substituí-lo, não pode ser qualquer pessoa. E Paulo, então, ele começa a dizer, olha, vocês conhecem Timóteo. Timóteo tem provado o seu valor. Eu poderia aqui falar muitas coisas de Timóteo, não vai dar tempo, mas uma coisa eu já posso lhe assegurar. Timóteo, ele aprendeu os valores
de temor a Deus desde a sua infância, pela influência da sua avó e pela influência da sua mãe. A Bíblia diz isso. Então, Timóteo já vem sendo trabalhado na espiritualidade desde cedo. E quando então Timóteo, ele tem um contato com Paulo, ele tem um contato com o apóstolo Paulo numa das viagens missionárias de Paulo, e ali ele se converte. Então, Paulo pregou o evangelho e Timóteo se converteu através da pregação de Paulo. Quando a igreja de Filipos foi estabelecida, Timóteo estava junto. Presta atenção nessa palavra, junto. Então, assim, o que Paulo está dizendo à igreja, eu vou enviar para vocês. E não vou enviar qualquer pessoa. Eu vou enviar para vocês uma pessoa que foi fabricada na minha fábrica. Uma pessoa que foi forjada na minha escola. Uma pessoa que foi doutrinada, que foi treinada, que foi capacitada através do meu próprio ministério. Por que eu estou falando tudo isso? Querido, querida, uma das grandes crises do evangelho contemporâneo é a falta desse relacionamento de paternidade espiritual, de alguém que realmente possa dedicar da sua vida e transferir valores, transferir princípios, alguém que se dedica para formar um novo cidadão, dar a uma nova pessoa uma cidadania cristã, uma formação cristã, uma mente cristã, uma mente bíblica, uma mente bem doutrinada, orientada. E Paulo está dizendo, olha, esse Timóteo, ele tem trabalhado junto comigo assim como um pai trabalha junto com seu filho. E a pergunta que eu quero deixar para você é, você que já tem um certo tempo de vida cristã, como se chama o seu Timóteo? Quem é o seu Timóteo? Porque o que Paulo está fazendo, na verdade, é o que foi feito com ele. Paulo teve ao seu lado um homem de grande importância, de grande influência e que o ajudou nos primeiros passos da vida cristã. E esse homem se chamava Barnabé. Paulo teve o seu Barnabé. E agora Paulo, já formado, forjado, experimentado, maduro, ele tem agora do seu lado um Timóteo. Querido, todo cristão maduro precisa de um Timóteo. Se há algo que Deus quer que você ofereça para o reino, são filhos para Deus. E Deus, ele dá a você essa capacidade para que você possa gerar filhos para Ele, porque é o que Ele quer, e você comece a preparar esses filhos para que futuramente possam ser os seus substitutos, possam ser no reino de Deus e na obra de Deus pessoas de confiança. E esse tipo de pessoa, ela não é forjada no atacado. Ela é forjada no varejo. Ela não é forjada como uma linha de produção industrial, mas ela é forjada de maneira artesanal. É vida na vida. Paulo está dando para a igreja as credenciais de que quem vai estar com eles, quem vai participar dos problemas deles, quem vai estar convivendo com eles e quem vai estar substituindo Paulo será Timóteo. E Timóteo foi alguém forjado pelo apóstolo Paulo. Por isso, a lição que eu quero hoje tirar com você, segundo a leitura que nós fizemos, é que Jesus Cristo, ele disse, olha, vocês devem ir e fazer discípulos. A igreja, ela pode fazer muita coisa na face da terra, mas se ela não estiver fazendo discípulos, ela está falhando na sua missão. E com isso eu quero dizer que a última ordem de Jesus, antes de retornar ao céu, ela deve ser a primeira prioridade da igreja, a maior prioridade da igreja. Então eu digo para você, pastor, você precisa fazer sucessores. Pastor, você precisa fazer discípulos. Você que é um líder de determinado departamento, você que é um líder de um determinado ministério, você que já está há muito tempo na vida cristã, você precisa fazer discípulos. Você precisa apresentar
a Deus os seus filhos na fé. E ainda dá tempo. Não é tarde. E isso deve ser feito com a maior urgência. Paulo estava preso. O evangelho não poderia ficar prejudicado por causa de um apóstolo preso. E a obra do Senhor tinha homens de confiança. E esses homens de confiança, eles foram fabricados. Com isso eu quero dizer, papai, mamãe, nossos filhos precisam ser fabricados dentro da nossa casa e formados, treinados e preparados para a vida cristã. O ir à igreja não é a coisa mais importante que nós temos a ensinar, mas a levá-los a um relacionamento com Deus, um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de serviço, um relacionamento de consagração, um relacionamento santificado, um relacionamento realmente de um obreiro. Nós precisamos forjar. A igreja precisa se preparar e estar pronta para produzir para o mundo verdadeiros soldados de Cristo. Pessoas que estejam prontas para viver num ambiente hostil e defender a sua fé, anunciar a sua fé e viver a sua fé no dia a dia. Uma igreja de evento, como já bem disse um querido pastor, uma igreja de evento é vento. Precisamos ter uma igreja que seja como uma fábrica, como que um ateliê de artesanato, forjando ali, forjando os discípulos de Cristo. Eu encerro essa palavra com aquilo que diz lá na sabedoria de Provérbios. Assim como um ferro afia o outro ferro, assim o homem ao seu companheiro. Uma faca, ela vai sendo afiada à medida em que ela vai roçando uma superfície mais rígida, mais dura. Nós que já estamos um tempo maior na caminhada cristã, nós precisamos ser essa substância rígida. Nós precisamos ser esse instrumento rígido nas mãos do Senhor, aonde ali, no contato, no roçar com a vida de outras pessoas, de maneira intencional, a gente então vai fabricando para o reino lâminas afiadas, verdadeiros discípulos de Cristo. Se temos uma igreja de 100, essa igreja de 100, cada um deve discipular mais um. A gente já deve ir preparando a igreja para o discipulado. E as igrejas que têm trabalhado assim, elas têm crescido e têm feito a diferença. Agora, uma igreja que só promove eventos, ela vai ficar fadada ao fracasso, como é o que está acontecendo agora. Portanto, eu desafio você a dar o nome daqueles a quem você tem discipulado. Quem são os seus Timóteos? Ou quem são as suas Timóteas? Se assim a gente pode dizer. Paulo recebeu. E agora Paulo está doando de si na vida de uma outra pessoa. A vida cristã é vida na vida. E como a gente diz, 1 mais 1 fica mais fácil. Eu tenho feito o meu papel. Na qualidade de pastor, presidindo uma igreja, administrando uma instituição, aconselhando, ensinando, pregando, assistindo, prestando assistência pastoral e de capelania a diversas situações, mas nenhuma dessas atividades ela me isenta da responsabilidade de discipular mais um. Então que nesse 2020 você coloque aí no seu coração de discipular mais um. Paulo podia dizer, assim como um pai trabalha ao lado do seu filho, que você também tenha uma pessoa que esteja do seu lado, aprendendo a caminhar com Cristo. E você verá a obra do Senhor crescendo e se multiplicando para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu quero deixar hoje essa semente de Deus no seu coração, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.